Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos começando o nosso 9º encontro da Imersão ATIS, que acontece pelo projeto Entre o Parque e a Favela, ATIS como estratégia sustentável em áreas de desastres ambientais. Ele é realizado pela Associação de Moradores do Bairro da Coreia de Mesquita, através do termo de fomento 06 de 2022, do edital 5 de 2022 do CalBR. Esse é o nosso último encontro, portanto, nós teremos as apresentações dos projetos. Informo a todos que esse encontro também será gravado e que ele é aberto a toda a comunidade, então temos aí convidados, já estou vendo o Sérgio, o Gustavo, o Sérgio não é mais convidado, né? Mas como convidados o Gustavo, enfim, João Vitor, tem outros convidados aí aparecendo, né? Fico feliz com a presença de todos e de todas. Informo que a dinâmica será a seguinte: nós temos 8 projetos, os grupos são divididos de acordo com esses 8 projetos, e a apresentação se dará por ordem numérica, né? Então, eles já se organizaram ali quais serão os primeiros grupos. Nós teremos de 8 a 10 minutos para a apresentação do projeto. Eu sei que é um exercício, a gente vai ter que fazer, assim, muito esforço para tentar reduzir, né, e resumir esses projetos, mas é também para depois sobrar um tempinho para a colaboração da comunidade em especial, e também para comentários, né, de todos e de todas. Oi, Samara. Eu estou vendo as meninas do grupo 1, salvo engano, é a Praça Brasil, né? Parece que elas estão pedindo para passar para depois. Mas aí eu acredito que elas ficariam por último, Marlise, pode ser? Pode ser. A gente passa, então, para o grupo 2, tudo bem, gente? O grupo 2 está preparado? Ok. Ok. Oi, boa noite. Aqui é a Morena do grupo 2. A gente não está preparado. Uma das nossas integrantes teve algum problema em casa, pediu para esperar. Isso. Aí eu não sei se ela vai voltar para a apresentação. Ela mandou uma mensagem: tive um problema aqui, que tem que resolver rapidamente. E aí eu não sei. Eu não me importaria em passar para depois também, por causa dela, entendeu? E Laia, gente. Então, o grupo 3 está por aí, por favor. Oi, boa noite. Estamos sim. Opa, então vocês, Bia, por favor. Boa noite, estamos sim. Então, vamos lá. Eu vou ser a chata, que quando chegar nos 8 minutos, eu vou dizer, por favor, concluam, aí vocês têm uns 2 minutinhos para concluir, tá bom? Tá bom, sem problema. Fiquem à vontade. Ah, bacana, acho bom que vocês ligarem as câmeras. Vou compartilhar. A Liliane que vai... Isso. Obrigada, Liliane. Eu vou fechar aqui minha câmera e o meu microfone para não atrapalhar, tá? Ok, obrigado. Tá em tela cheia, né? Tá, sim. Estou vendo em tela cheia. Tá perfeito, tá ótimo. Bom, boa noite. Hoje a gente vai apresentar a nossa proposta, que faz parte da imersão ATIS Entre o Parque e a Favela. Nós somos o grupo 3, né, que é composto por mim, Liliane Diniz, pela Ana Beatriz Bruno e pelo Alessandro Muniz. O nosso grupo ele foi responsável por pensar uma proposta de requalificação para a Praça São Paulo, em Mesquita, a fim de qualificar esse espaço e trazer mais lazer para os moradores. Bom, e fazendo uma aproximação ao território estudado, o município de Mesquita está localizado no estado do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. O bairro da Coreia ele faz parte do município de Mesquita, que faz divisa com os bairros do Alto Uruguai, Presidente Juscelino e com o município de Nova Iguaçu. O rio Dona Eugênia, ele atravessa o município de Mesquita e corta o bairro da Coreia, assim como a Avenida Brasil, que também atravessa o bairro. E trazendo mais para perto, né, a Praça São Paulo, ela está localizada no bairro da Coreia e conta com uma área de mais de 1.000 metros quadrados. A praça, ela possui uma localização de esquina e fica entre as ruas Paraná, Florianópolis e também a Avenida São Paulo. E nas proximidades dessa praça tem um posto de vacinação, algumas escolas, creches, pontos de comércios, como oficinas e lanchonetes.
E agora, apresentando algumas das características da Praça São Paulo, né, como é possível acompanhar nas imagens, ela tem uma quadra de esportes e um half-pipe, que é destinado à prática de skate. Aqui nas outras imagens, a gente também consegue observar que essa praça, ela também quase não possui vegetação, né, que torna esses espaços de permanência que eles sejam desconfortáveis, sobretudo atrelado às altas temperaturas do bairro. E, além disso, também existe um ponto final de ônibus que fica localizado na lateral da praça, né, na Avenida São Paulo, que tem o destino de ir para o centro do Rio. E na praça também tem um pequeno quiosque de açaí. E para projetar as modificações no local, a gente utilizou como referência, como uma das referências, a Praça Vitória, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, que ela é bem arborizada e também traz um maior conforto para os espaços livres e de descanso. Além disso, ela também possui uma acessibilidade para pessoas com deficiência, quadra polivalente, também tem academia da terceira idade e alguns aparelhos de ginástica, playground, fute-mesas e também mesas de ping-pong. Então, após esse levantamento apresentado pela Liliane, juntamente com as nossas conversas, né, com os representantes de moradores locais aqui no curso e as nossas pesquisas remotas, montamos esse programa de necessidade da Praça São Paulo, onde a gente identificou a necessidade na questão da mobilidade urbana de ampliação da ciclovia existente na Estrada Feliciano Sodré até a nossa área de intervenção, passando pela Rua Florianópolis, Paraná e Avenida São Paulo. Pensamos também em delimitar melhor o local do ponto final do ônibus, né, já existente, para evitar acidentes ou bloqueio visual da praça. Em relação ao paisagismo, notamos a urgência da implantação de canteiros com vegetação, tanto rasteira quanto árvores, para proporcionar sombras, áreas mais agradáveis de se estar e permeabilidade do solo também. Quanto ao mobiliário, a escassez de lixeiras, de bancos, equipamentos para as crianças brincarem e a ausência de bicicletário e área de passeio. E uma pavimentação também condizente com o uso local, né? Como o uso de blocos de pedra no mesmo nível da praça para uma rua mais peatonal, priorizando o pedestre e não o carro. Então, desse programa, surgem as propostas já sendo esboçadas, né, no mapa, como a gente consegue ver, e a gente também preservou do existente o que já funcionava, né, como a quadra, o half-pipe, que é a estrutura de skate e patins, né, que já são bem utilizados, e também estendemos a ciclovia, né, que faz ter uma conexão de diferentes modais, né, trem com a ciclovia e o ônibus, né, já ali na nossa praça, aumentar a arborização em torno da praça para diminuir o calor, melhoria de locais de permanência, academia da terceira idade, um canteiro ali na pontinha, né, da nossa praça para impedir o estacionamento irregular de carros, que a gente acredita ser recorrente, e um calçadão, né, que a gente chamou de calçadão ali na Rua Paraná, modificando a rua na altura da praça somente, priorizando o pedestre. E dessas propostas nasce esse nosso zoneamento, onde a gente conseguiu adicionar todo o nosso programa proposto e ainda deixar um espaço livre aí no meio, não sei se a Liliane consegue botar na bolinha ali esse espaço livre para uso e ocupação das pessoas, né? Não precisa também lotar tudo de uma setorização específica, que as pessoas gostam também de ser livres, né? Fazer o que elas quiserem, fazer uma roda de samba, acontece. E, para tal, a gente ampliou a área caminhável, a área ao redor, né, da praça, tanto na Rua Paraná quanto na Avenida São Paulo, né, vias com larguras acima do necessário atualmente, né, pelo fluxo. Pode passar, por favor. A escolha dos materiais, né, desses 3 materiais mais específicos para o espaço público foi por se tratar de fácil acesso, fácil manuseio e baixo custo, né, com o objetivo de ocupar de forma democrática o espaço. O concreto, conhecido popularmente, né, seria utilizado para bancos individuais modulares, né, com assentos e mesas de apoio, e também como mobiliário para as crianças explorarem, né, a depender da combinação criada. A tinta ou o spray de tinta, já comumente
usado em mutirões, no urbanismo tático também, para umas mudanças mais rápidas, com baixo custo, como a sinalização no piso e o grafite também. E os pneus, né, para reutilização de material presente, que é versátil, e em se tratando de mobiliários urbanos, aqui a gente utilizou para canteiros com jardim, equipamentos para as crianças brincarem e assentos. E esses materiais podem ser utilizados em combinação, né? A pintura no banco de concreto, os pneus pintados pelos próprios moradores, para os sentimentos, né, de pertencimento e cuidado do espaço se potencializarem. Hoje, atualmente, a praça tem esse formato. A praça, ela tem um espaço, apesar dela ser grande, em relação ao entorno do bairro, ao entorno dela, ela é pequena, né? Você vê que essa bifurcação entre a rua Florianópolis e São Paulo, ela está bem vazia, está bem deserta, está bem sem uso, está subutilizada. E a praça hoje também, ela tem uma grande aridez, né? Ela não tem, como a Ana e a Liliane falaram antes, ela é pouco permeável e tem poucas áreas de sombra e poucas áreas de vegetação. E apesar de que, nota-se que o half pipe, que é a pista de skate, né? O half pipe é esse formato da pista de skate. E a quadra, elas são, de acordo com os moradores que falaram com a gente, nos nossos grupos, de acordo com esses moradores, esses equipamentos funcionam muito bem. Então, a intenção nossa com o projeto é potencializar esses usos desses equipamentos já existentes, ampliar o espaço da quadra e colocar os equipamentos e alocar os equipamentos levantados antes pela nossa pesquisa, como a Ana e a Liliane falaram. Pode passar para o próximo, por gentileza. Aí, então, seria o layout da praça, na nossa proposta, já com a ampliação da bifurcação dela, né, entre a rua Florianópolis e São Paulo. 8 colocamos... Oi? 8 minutos. Ah, tá. Então, e já colocamos ali colocamos um canteiro para a criação de área de sombras, delimitamos aqui uma baia para colocarmos apenas 2 carros de ônibus, já que, como a rua é subutilizada, ficavam 5, 6, 7 ônibus parados ali, então acho que não tem necessidade disso. Reduzimos a largura da rua Florianópolis e colocamos uma espécie de rua compartilhada e colocamos brinquedos de rua, espaço para o jogo de queimada, para o jogo de amarelinha, e para as crianças brincarem mesmo, né, com piso intertravado. A ciclofaixa que liga a Feliciano Sodré até a praça, no bicicletário. Colocamos também a área de brincadeiras de criança, né, de parque infantil. Colocamos aqui adjacente à quadra o bicicletário e a academia da terceira idade, que era uma requisição dos moradores, e a academia esportiva, né, com crossfit, calistenia, e tudo que o pessoal que gosta de prática de esporte gosta de fazer. Alocamos dois quiosques, né, mais próximos ao ponto de ônibus, com umas mesinhas, né, para caso alguém queira esperar um ônibus e queira comer alguma coisa durante o momento que espere o ônibus, possa utilizar esse espaço também. E colocamos também uma massa arbórea, né, com vegetação, grama, né, com caixa de areia, grama esmeralda. Colocamos também e uma massa de árvores também, como estamos aí. Essa parte seria mais um detalhamento do paisagismo do que a gente colocou. Colocamos pitangueira, aí um deck, que já parte um deckzinho para colocar o bicicletário em cima, algumas árvores como ipê roxo, pitangueira, quaresmeira, que mais? Ipê amarelo para dar uma cor, né, colocar uma cor na árvore, na praça também, para tirar aquele aspecto de cinza que estava antes, né. Colocamos grama, né, algumas vegetações rasteiras, e o desenho é pedra portuguesa. Não sei, porque eu não sei se desenho dá para ver, mas eu coloquei um desenho semelhante àqueles desenhos que tem nas ruas de São Paulo, né, já que a praça é São Paulo. Então colocamos aquele mapinha eu coloquei a gente colocou, né,
aquele mapinha do mapa de São Paulo para fazer desenho da Pedra Portuguesa. E para dar um aspecto interessante também e servir como partido para o desenho da praça. Tem mais um slide ou não? Ah, tá. Aí seria a perspectiva, né? O que está lá atualmente e as nossas propostas, né? Acho que essa seria o parque, né, do infantil. Conclui, por favor, Alessandra. Oi. Conclui, por favor. Ah, tá. Já vamos concluir. Mas acho que tem mais 2 imagens só. Aí a parte da bifurcação da Avenida São Paulo com a Florianópolis. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Ai, gente, eu odeio esse papel de interrompendo, porque por mim eu ficava só assistindo. Mas, enfim, agradeço, parabéns pelo projeto, parabéns. Eu queria registrar também a presença do Maurício Oliveira. É Maurício? Oi, Maurício. Você está com o microfone? Maurício, ele é do Punks, nosso colaborador aqui. Punks é um coletivo da ONG IESP, Instituto de Estudos Sociopolíticos, né? Obrigada pela presença, Maurício, tá? Então, vamos para o 4º grupo, é isto? O 4º grupo está aí, por favor. Sim, vamos apresentar. Antônio, Leonardo, Tainá Gabri, por favor. Então, lembrando, quando chegar no 8º minuto, eu vou sinalizar, eu vou até levantar a mãozinha assim, para não ter que falar nada, tá? E aí, quando fechar 10 minutos, vocês concluem, por favor, tá? Eu vou tentar fazer nos 10 minutos, porque tem quantidade de slide igual, mas vamos lá. Compartilhando aqui. Agora foi. Vamos lá. Nosso grupo pegou a área do Colégio Castelo Branco, que a princípio parecia uma área pequena, mas é uma área gigante, são 4 espaços diferentes e numa proporção muito grande. Então, o Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, na Coreia, de Mesquita, o colégio teve início em 2008, aí é um blá blá blá, eu acho que não tem necessidade de a gente entrar nesse mérito, a gente deixou registrado o que é esse colégio, e o que a gente pretende, o que a gente viu no local e o que a gente pretende modificar no local. Nosso tempo é pequeno. As problemáticas. Primeira, o ponto de mototáxi na calçada da escola. Segundo, lava-jato na calçada da escola. Terceiro, apenas um quiosque de lanche. Quarto, falta de sombra. Quinto, falta de acessibilidade, calçadas desalinhadas, trânsito caótico, ponto de ônibus desorganizado, parque abandonado, falta de sinalização, falta de parada de caminhão e falta de integração geral. Então, na verdade, é uma área que está, entre aspas, abandonada no local. Existe uma praça que pouca utilidade. Então, o que é o nosso objetivo? Tentar integrar essas 4 áreas, que é a frente do colégio, os fundos do colégio e as 2 ruas laterais. As 2 ruas laterais, inclusive, são muito estreitas e muito complicadas. Mas acho que a ideia do projeto deu para integrar tudo isto. Então, o que é o projeto? Refazer as calçadas, refazer os alinhamentos, colocar um novo paisagismo, mais arborização, mais espaço de permanência, revitalizar o parquinho que existe lá, que está abandonado, trazer quiosque de alimentação, de livros, rampa de acessibilidade, um monte de coisas que a gente possa chamar a atenção dessa área. Então, vamos lá. Diretrizes. Valorizar o espaço de uso das crianças. É um colégio público. Então, ali tem muita criança, passa muita criança. Então, a gente quer valorizar essa área. Prover conforto térmico, que é como quase tudo na Baixada, você não tem árvore. Eu não sei por que a Baixada não gosta de árvore, porque não tem árvore na Baixada. Criar espaço de convivência, esse espaço de criança ser um espaço para todos. Prover um conforto visual, acessibilidade, que é fundamental, ambientes integrados, incentivo à leitura, segurança, etc. Então, vamos lá. A primeira intervenção é no parquinho atrás do colégio. Ponto. Que é a praça principal. Então, a gente focou em tirar o mototáxi dali, tirar o lava-jato dali,
arborizar a área e criar o parque. Então, a praça principal, a ideia é refazer o parque de brinquedos com elementos para crianças, além de muitas árvores, e tornar um clima ameno. Uma faixa de caminhada que passa por toda a praça, além de um caminho de acessibilidade, com aquela marcação da acessibilidade, bancos de concreto aparente de madeira, para descontração e leitura num ambiente agradável. O projeto é só um estudo, então a gente não tem a definição exata do que vai ser, mas essa área vai ser um parque para criança, ponto. E com uma área de caminhada. Essa é a ideia. Aí, tirar o mototáxi. O mototáxi já está ali, está estabelecido ali. E hoje é uma coisa muito complexa se bater de frente. Então, qual foi a ideia? Na rua lateral, existe um recuo muito grande no calçamento. Então, a ideia era botar taxa no chão e aumentar essa calçada e colocar o mototáxi do lado da praça. Quer dizer, não estaria indo para lugar muito distante, 3 metros de distância. Então, a gente faria um local para o quiosquezinho, com um quiosquezinho, um local para botar o mototáxi. Então, o mototáxi ficaria aqui, não sei se vocês estão vendo o ponteiro do mouse, um quiosque para ele, uma passarela elevada. O que é isso? É um piso elevado, para quê? Para diminuir o fluxo do carro, o carro diminuir a velocidade ali, porque o trânsito é caótico, então a gente quer refazer o calçamento e aproveitar fazer aqueles quebra-molas grandes com faixa de passagem de pessoas. As taxas são só para nortear, porque o mototáxi precisa entrar ali, então para não ter que subir em calçada, ter desnível de calçada, seriam só pequenas taxas, mesmo tipo de taxa que a gente vai usar nas faixas de rua posteriormente. Além de se botar um quiosquezinho, é um quiosque padrão, ponto. A gente pegou o quiosque padrão que o Rio de Janeiro usa, que é um quiosque muito simples, ele tem 2,5 por 2,5, ele já é padrão, ele vem pronto, você encaixa no lugar e acabou. Então ele vai servir para o mototáxi, vai servir posteriormente para o ônibus, vai servir para o cara do lanche, e é o mesmo padrão de quiosque, ponto. Ali você vai ter a arborização também, tudo isso a gente monta o mototáxi, que é a primeira grande intervenção. Essa faixa elevada ela vai ser igual às que tem no Rio de Janeiro e em outros lugares do Brasil também já encontra esse tipo de faixa. Você tem acessibilidade nela, você tem indicação de fluxo, você tem a elevação e ainda tem um sinal de trânsito. Então você começa a nortear os carros andando nesse local. A outra coisa é o alinhamento da calçada em frente ao parque. Aqui tem uma padaria e um mercado, se eu não me falha a memória, e aumentar essa calçada e fazer um alinhamento certinho, e com isso criar uma área para caminhão, que esses pequenos caminhões poderem parar para descarregar e não atrapalhar o trânsito continuar fluindo normalmente. Então, essa calçada em frente ao parque é para isso, a gente vai praticamente utilizar ela para carga e descarga. O parque em si, a gente vai ter um quiosque de alimentação, que é onde já existe hoje um quiosque de madeira muito ruim, muito mal feito. Ele vai ter mesa e cadeira para ele, que ele vai poder gerir isso, colocar quando quiser, tirar quando quiser. Vai ter um bicicletário, em vez de ter um mototáxi dentro da praça, vai ter um bicicletário, as pessoas podem parar a bicicleta ali e comer alguma coisa ou sentar para descansar. Vão ter brinquedos básicos para a criança, tudo nessa pracinha onde já tem alguma coisa, a gente vai melhorar esse parquinho. E arborizar, principalmente arborizar. O local é muito árido, muito quente. A gente precisa botar árvores, e a gente não quis especificar elas, porque a gente não chegou a esse nível de detalhe, mas arborizar a praça dentro de uma política de arborização normal de qualquer via. E colocar bancos. Esses bancos as pessoas podem sentar, as mães sentarem para ver as crianças no parque. Esse banco pode sentar para fazer leitura, eles estão próximos do bicicletário, o bicicletário está aqui, os bancos estão aqui atrás, nesse paredão que existe ali. Então, com isso, a gente integra tudo isto. Na rua da direita, que acho que as duas ruas têm praticamente o mesmo nome, o mesmo sentido, é uma coisa muito confusa o trânsito ali. Mas existe um ponto de ônibus. Então, esse ponto de ônibus, a gente quer melhorar esse ponto de ônibus e criar uma faixa paralela ao lado da via, ao lado do meio-fio da calçada. Para quê? Para fazer o caminho, aumentar a calçada e fazer o caminho das pessoas de caminhada, de bicicleta, do que for. Essa caminhada vai para o meio da calçada, vai para o fundo da calçada, e é onde tem o ponto do ônibus,
com também um quiosque e a faixa igual a todas. Já deu meus 8 minutos? Eu estou tentando ser mais rápido. Fechou 8. Você... Tá, vou tentar fechar, falta pouco. Aí, desse ponto onde tem o mesmo quiosque, tem mesma praça de caminhada, a mesma área de caminhada, é que tem muitos slides para explicar a mesma coisa. E a parte da frente do colégio, que não tem muita intervenção, lá já existe o recuo, seria mais alinhar a rua, a calçada é muito curva, então muito cheia de dente, então é só ajustar aquela calçada da frente e com isto fazer uma integração geral das 4 ruas, da Porto Alegre, da Getúlio Vargas, lá da estação, e a parte de trás. Então, é uma área importante, porque é um colégio, o projeto visa garantir a segurança, quer dizer, que você botando tudo isso, diminuindo o trânsito, você acaba trazendo segurança para o local, porque as pessoas voltam a participar do local. E reorganizar tudo isto. Aí é o grupo 4, e obrigado. Tentei fazer em 8 minutos, mas vamos lá. Está visto. Obrigada. Desculpa a correria, mas é que acabou o tempo, né? A gente vai se envolvendo, né? Bem, é um trabalho de algumas semanas, né? Um mês inteiro, então a gente pode falar mais e mais, né? Obrigada, parabéns pelo projeto. Vamos passar para o próximo grupo agora, por favor. Grupo 5, tá aí? Oi, boa noite. Consegue me ouvir? Sim. Então tá bom. É que eu estava na dúvida se eu ia conseguir apresentar a Andréia. A Ana vai compartilhar agora. Chegou. A gente ficou... Bota em tela cheia. Sim. Tá, aqui tá aparecendo. Se puder comentar, por favor. Isso. Prontinho. A gente ficou responsável pela sede da Associação de Moradores. Pode passar, Ana. Aqui, pode passar também. Aqui a gente falou um pouco sobre o bairro, mas como todo mundo já conhece, já foi falado e o tempo é curto para uma área ampla, eu vou passar direto já para a parte da nossa microárea, né? A gente ficou responsável pela sede, que hoje é um terreno semi-ocupado. A parte que a gente marcou ali em amarelo, hoje é uma construção existente. E é um salão de cabeleireiro e uma lanchonete irregulares, com uma quadra que foi até onde teve o primeiro encontro do ATIS aí no bairro da Coreia, só que ela não é tão usada como deveria ser. E segundo os moradores que conversaram com a gente ao longo do nosso processo, vai ter um novo centro esportivo muito próximo a essa quadra, e eles precisariam de um espaço amplo para fazer os eventos deles. Pode passar. Aqui a gente traz as fotos dessas 3 áreas que a gente está falando, né? É uma área subutilizada e uma área pública, atualmente. Pode passar, que hoje é a quadra da peteca, né? Aí aqui a gente traz algumas referências de sedes de associação de moradores. Pode passar, eu não vou entrar em muitos detalhes nela, a apresentação vai estar disponível, porque o principal vem a seguir e é longo. Pode passar também. Eu acho que é só importante destacar aqui os aspectos, né, que a gente retira de cada uma dessas referências, né, que é a questão de tentar fazer nesse caso da Vila Praia, é tentar fazer uma estrutura mais integrada, né, com as características das construções no entorno, né, e no próximo exemplo, que é a sede Castanhas de Caju, são os elementos vazados que a gente tentou incorporar no projeto. Isso é. Aí aqui a gente trouxe o nosso programa de necessidades, seguindo ali alguns moradores que falaram com a gente, e o seu Roberto, que ajudou muito a gente em todo o processo. A gente dividimos ali mais ou menos em área administrativa, que era uma necessidade deles, que hoje é a única sala que é efetivamente deles no espaço que foi cedido para eles por uma empresa. Quando eles precisam, essa sala fica fixa com eles hoje, e então eles precisam ter essa sala para pelo menos 2, presidente e co-presidente, né? Uma área
educacional, com salas, um espaço que eles possam atender grande público para a educação, que, como foi, por exemplo, as palestras do ATIS, que hoje, quando eles vão ter alguma coisa, eles solicitam a essa empresa a utilização das demais salas, uma área de cuidado, né, ali que é um atendimento básico de um psicólogo, quando for, um médico, ou até mesmo a prefeitura, que de vez em quando vai lá em parcerias com a associação de moradores para realizar documento do pessoal, coisas do tipo. Uma área, a gente aproveitou para poder ter o espaço dos comércios que hoje existem, a gente englobou eles na nova sede, até para ter uma integração e gerar também um pouco de renda para a própria associação, e uma área de lazer, que é hoje a quadra, que ela virou uma quadra multiuso, tanto como quadra, como para local de eventos, quando eles quiserem fazer, por ser coberta. Pode passar. Aí aqui é a vista de cima, né, como ficou a nova construção. O espaço da quadra é bem amplo, então conseguem receber praticamente mais de 200 pessoas ao mesmo tempo ali para um evento. Pode passar. E aqui a gente trouxe a proposta do térreo. Como é que funcionaria? A gente pensou sempre na questão da acessibilidade, afinal de contas, a associação de moradores é pública, né? Então, para receber todo mundo, a gente trouxe uma rampa, mas, ao mesmo tempo, trouxemos a escada pela praticidade do dia a dia. No térreo, tem o salão de cabeleireiro que é existente ali hoje. Ele tem acesso tanto por dentro da sede quanto por fora, para que esse morador que é o proprietário do salão, tenha acesso independente, mas que, se ele precisar ter uma área de espera maior, possa usar a área da associação também. Sempre 2 banheiros acessíveis, uma cozinha escola, para que possa ter cursos de gastronomia, e a lanchonete logo na frente da cozinha, porque quando for, se precisar ter uma parceria entre a associação de moradores com essa equipe da lanchonete, possa existir. E na cozinha a gente fez um pequeno depósito independente, né, para elementos ali do uso das aulas de culinária, e também fizemos isso, essa bolinha azul é perfeita, passando ali. Aqui, isso. E a gente fez na cozinha um acesso, uma janela de acesso, para que quando tenha eventos e precisar usar essa cozinha na área, no grande salão comum, esse fluxo não seja cortado, né? Ele possa ser contínuo. A gente fez também num térreo um grande depósito ao lado, entre a cozinha e a barbearia, que a gente optou por colocar no térreo para atender tanto a demanda da associação, como esse grande salão que possa guardar, por exemplo, as bolas, as quadras, mesas, cadeiras, tudo ali, sem precisar ter que andar toda a sede para poder acessar. Na frente dela, a gente fez uma recepção para poder a pessoa ser orientada para onde vai, com um jardim, porque a gente quis trazer um pouco da natureza e trazer o máximo de ventilação natural possível para ter o menor custo a manutenção da sede. Pode passar. Aqui no pavimento superior, tem acesso tanto pela rampa ou pela escada, né? Temos também um conjunto de banheiros acima do conjunto do andar de baixo, para questões hidráulicas, né? Ao lado dos banheiros é a sede da associação propriamente dita, onde eles vão ficar no dia a dia. E a gente trouxe logo na frente uma sala de aula multifuncional, uma sala de computadores, que a ideia é que tenha parcerias para dar aulas de cursos de computação, mas que também funcione como uma segunda sala de aula, se for necessário. E logo ao lado, a sala de atendimento, que ali é onde a prefeitura, o médico, possa ir. Pode passar. E aqui a gente trouxe uma breve volumetria, né? Como é que é a nossa ideia, sempre essa questão do vazado entre um e outro. A ideia do Cobogó
para passar o máximo de ventilação em todos os ambientes. Então, esse cobogó está tanto no andar inferior, no jardim, que já vai gerar uma circulação de ar maior, como no andar superior. Pode passar. E aqui está uma visão mais de perto de como seria essa lanchonete integrada no espaço dali da associação. E pode passar. Muito obrigada. E a quadra a gente cobriu, né? A gente fez uma quadra coberta. Volta mais uma, eu achei que a outra foto estava. Ali no cantinho a gente consegue ver que a gente criou uma ideia de parque na frente ali da quadra, para que as crianças possam brincar enquanto os pais estão na associação, ter uma integração maior entre os moradores e, ao mesmo tempo, gerar uma certa privacidade ali para dentro do espaço. Muito obrigada, acho que é isso. Meninas, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Obrigada, pessoal. A gente tentou ser o mais breve possível, porque Oh, o tempo é curto. obrigada, meninas. Esse foi o grupo 5, muito bem certinho no horário. Agora, grupo 6, está aí? Grupo 6. Estamos aqui. Vamos lá? Estamos aqui. Lembrando que no 8º minuto, olha, eu já queria tirar Oi, presente, estamos aqui, presente. Queria tirar minutos de vocês. No 8º minuto, eu levanto a mãozinha, acho que dá um sinal sonoro, alguma coisa assim. E aí vocês têm 2 minutos para concluir, tá? Tudo bem, então? Ok. Você espera só um minutinho que o material deu um problema aqui. Ok. Meu computador também travou hoje é o dia. E peço desculpa, gente, porque tem algum som aqui no fundo, espero que não esteja incomodando vocês. Enquanto isso, queria saudar todos que chegaram, pessoal que veio assistir. Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sabrina, vou ter que te enviar o material, porque o meu aqui também não tá indo. O grupo 7 está com um projeto, assim, já pronto? Sim, Marlise. Samara, o que você acha da gente passar para o 7, enquanto eles conseguem ajustar ali a apresentação? Tudo bem, pessoal do grupo 6? Podemos fazer assim? Ou se tiver na mão? Vamos ver o que é mais rápido também, para a gente não perder tempo. Passando, então, que a gente vai resolvendo aqui as coisas aqui, depois a gente faz até uma apresentação melhor, então. Não precisa alterar a apresentação, é só para vocês poderem... Porque a gente está organizando aqui o material, então, rapidão. Pode apresentar o 7. Então, vamos passar para o 7. Vamos lá. Samara, me diz uma coisa, já que o grupo 6 está aí, que eles iam apresentar, só deu problema, eles vão depois do 7? Acho que pode ser, né? Então, grupo 6, vocês vão depois do 7, tá? Tá aparecendo, Marlise? Sim, tá aparecendo, só maximizar. Foi. Pronto. Oi, meninas. Boa noite a todos, somos o grupo 7, ficou responsável pelo polo gastronômico. Eu quero ver. Agora, Lohane. Oi, tudo bom? Boa noite, pessoal. Pode passar, não, Fabrício. Tá. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a ideia do polo gastronômico, como que foi definida, né? Essa ideia que os próprios moradores trouxeram para a gente, que eles já tinham isso, já tinham passado para eles, só que nunca foi para frente a ideia, e aí a gente veio meio que todos os dados que a gente foi recolhendo, as informações, as pesquisas que a gente fez sobre o entorno, sobre o que era possível,
a gente foi começando a fazer o desenho e dimensionar esse projeto. Então, a princípio, a gente definiu como seria o público-alvo, a aproximação que ia ser com a comunidade, se seria possível, e se não seria possível, existir o polo gastronômico ali na Coreia. Pode passar. Em seguida, a gente fez essa demarcação da onde seria, então ele ficou, como já foi proposto, na Avenida São Paulo, e aí a gente dividiu em 2 setores, que eu vou passar um pouco mais à frente para explicar. Pode passar. A gente trouxe também um pouco das referências projetuais, que foram a que iniciaram como seria a nossa proposta imobiliária, como seria a setorização. Então, veio a partir desse estudo, pode voltar, do estudo de ocupação, que a gente pegou da Praça 15, no Rio de Janeiro. Então, ela tem como objetivo trazer a integração e mostrar a diversidade com as ações culturais e com a situação urbana. Então, a gente achou bem interessante, tanto também pelos materiais, que é uma estrutura tubular metálica, era feito de lona, então eram materiais que são fáceis de acesso. Pode continuar. Em seguida, a gente fez também um painel conceito. Esse painel a gente foi tentando identificar o que já existia no bairro e o que seria fácil para harmonizar com as mobílias que a gente ia trazer e como seria essa montagem, para que fosse também fácil para desmontar e deslocar para quando não funcionasse o polo. Então, a gente fez uma escolha das cores, que veio a partir do símbolo de mesquita, e a gente tentou trazer essa referência de materiais para o nosso mobiliário. Pode passar. Então, aqui, né, vamos ver a parte do projeto, onde ela está dividida em 2 blocos, né, uma em frente à escola e outra em frente à Praça de São Paulo. Aqui já tem uma ideia já montada, né, do layout, onde ela vai considerar a via principal, que é a Avenida São Paulo, e respeitando os acessos às residências e as vias. E o que poderia ser acrescentado seriam as faixas de pedestre que não existem no local. E aí eu tenho em cinza o zoneamento das vendas, em amarelo seriam os complementos, né, equipamentos como área de pet, banheiros, palco, a brinquedoteca, e em cinza os mobiliários, um cinza mais claro. Mais à frente aqui vocês vão ver o programa de necessidade, né, onde estão identificando onde vai ter o quiosque, mesas coletivas, playground, área de mobiliário e os banheiros. Aqui a mesma coisa, com palco, banheiros, quiosques, mesas coletivas e mobiliário. Então, a proposta do polo é para, no caso, quem for trabalhar nele, para ser trabalhado em grupos, né? Onde equipes seriam voltadas para a gestão, na qualidade, outros para a qualidade, outros para marketing e outros para relações institucionais e comerciais. Aqui é uma proposta de mobiliário a partir das referências que a gente apresentou, né, como tambor de latão, pallet, né, aqui já uma proposta dos quiosques e o palco e as mesas coletivas. Aqui já uma ideia, né, deles implantados ao longo da Avenida São Paulo. Aqui umas imagens do mobiliário, né, e ali mais à frente os banheiros, lixeiras de coleta seletiva, mais mobiliário, né, da mesa coletiva, brinquedos que seriam de forma inflável, também brinquedos que sejam fáceis de se movimentar, né, de desmontar. Aqui a segunda parte, já próxima ao lado da Praça São Paulo.
Aqui, mais uma forma de identificar como eles vão ficar posicionados. Aqui o palco, aqui a divisória, e aqui uma vista de quem está no sentido da Praça Brasil. Então, como a sugestão e ações futuras, né, o Polo Gastronômico da Coreia, ela está com uma estimativa de um público de 400 pessoas, isso assim, tranquilo. Mas como é um equipamento que vai ser desmontado e ele só vai funcionar nos finais de semana, então, a questão de divulgação, tudo isso ficaria com parte da associação e com os moradores que trabalharão nesse polo, junto com negociação com os fornecedores, tratando de eventos como festas culturais, concursos gastronômicos e também na capacitação de pessoas, né, que tenham alguma relação com a gastronomia. Aqui vocês vão ver um videozinho, né, mostrando como é que ele vai estar instalado, como é um polo que é temporário, né, só vai funcionar durante os finais de semana, então é uma coisa que seja prático, né, para montar, guardar, depois voltar no final de semana, ou até mesmo levar ele para outro lugar, caso seja interessante para a comunidade, né. Outra coisa também importante lembrar é que ali já é uma rua bem movimentada, já é uma rua que existe comércio. A ideia também parte da padronização do equipamento que já eles proporcionam, e também para separar um pouco, que como acontece já essas lojas dentro da casa, tirar um pouco da casa das pessoas e seguir um padrão no ambiente. Isso. E quem não está ainda envolvido, né, quem não, assim, que tiver interesse depois, pode usar seu espaço, né, suas garagens, para adaptar junto com o polo e fazer, né, desse ambiente comum para todos, né, tanto financeiramente como para lazer, e assim todo mundo se beneficiar, né. Aqui chegando já na lateral da Praça São Paulo. E aqui seria mais quiosque com bares, petiscaria. A outra etapa, né, a anterior, seria mais para artesanato, lanches rápidos. E aqui é o finalzinho do polo. Obrigada. Obrigada, meninas. Maria Aparecida, provavelmente seja ou a internet ou o aparelho, talvez, se reiniciar, você consiga ver. Mas dividir com eles. Não, com certeza a gente vai entregar esse material, né, para a Associação de Moradores. Acho que a Maria Aparecida é moradora, certo? E reforço, gente, que os moradores, né, têm toda a liberdade para interromper, perguntar e etc., porque essa apresentação é para eles, né? Enfim. Obrigada, meninas. Agora vamos para o grupo 8. Por favor. Não, Marlise, é o 6. Era o 6, desculpa. Tinha colocado 6 para que vocês conseguissem compartilhar. Simbora, gente. Então, como a gente tinha combinado, 8 minutos, eu levanto a mãozinha e aí vocês têm 2 minutos para concluir, tá bom? Beleza, estou compartilhando aqui a apresentação do Canva.
por favor, me avisem quando tiver carregado. Eu vou tentar ser breve, mas são alguns slides. Espera aí. Apresentação em tela cheia. Vocês já estão enxergando? Sim, entrou na tela cheia agora. Beleza. Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, Marlise. Boa noite, Samara. Boa noite a todos os moradores. Boa noite a todos os alunos e participantes do curso. Nós somos o grupo 6. A Júlia, que não pôde estar presente hoje, ela vai assistir depois, porque ela teve um compromisso. A Glenda e o Gabriel. Nós ficamos responsáveis por fazer um projeto para a ponte em frente ao abrigo Irmã Catarina, que foi levada pelas enxurradas do ano passado, de abril do ano passado. Então, a gente trabalhou bastante essa questão de como o rio influencia a vida de vocês, como os acessos, como esse rio mexe com os acessos, né? Porque o rio Dona Eugênia, ele é um rio que corta toda a cidade de Mesquita, né? Ele atravessa todo o bairro da Coreia, cortando praticamente o bairro da Coreia no meio. E ele é um rio muito importante, não só para a cidade de Mesquita, como para toda a Baixada Fluminense, porque ele está conectado a uma das maiores bacias hidrográficas da região, que é a bacia hidrográfica Iguaçu-Sarapuí, né? Tanto o rio Iguaçu, que passa aqui em Nova Iguaçu e vai desembocar lá na Baía de Guanabara, como também o rio Sarapuí, que tem um volume de água significativo para a bacia hidrográfica da Baixada Fluminense. Então, são rios importantes, ecologicamente falando, ambientalmente falando, e que fazem parte desse nosso lugar e são um cenário das nossas vidas há muito tempo. Então, por que mais pontes, né? A gente identificou parte da proposta desse curso de extensão ATIS, Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, é a gente também exercitar o nosso, enquanto estudantes, né? Exercitar a nossa capacidade de perceber as necessidades do lugar para propor os projetos. E uma das necessidades que a gente identificou foi a necessidade da construção de mais pontes, né? Então, a gente vem aqui no nosso trabalho, na apresentação do nosso trabalho, ressaltar também a necessidade de construção de mais pontes para pedestres, né? Porque, vou mostrar no slide a seguir o mapa, que tem em vermelho são as pontes de pedestres e em branco são as pontes para veículos. Como vocês podem ver, há poucas pontes, tanto para pedestres quanto para veículos, né? Então, existe uma necessidade de conexão, porque o lado de cá da Coreia fica mais isolado do que o lado de lá por conta do rio. Então, às vezes, o trânsito pode ser um pouco mais demorado, né? E a pé, então, imagina, né? Quem mora aí perto do rio e precisa fazer alguma coisa do outro lado do rio, para você ir andando até a próxima ponte de pedestres, é uma complicação, eu imagino, né? Só que as pontes, normalmente, nós construímos elas trabalhando estruturas que, em engenharia e arquitetura, a gente chama de estruturas isostáticas, né? São as estruturas estáticas. Uma estrutura que ela é estática, ela trabalha com as cargas sem se movimentar, sem ter nenhum tipo de deformidade. Ela precisa ficar rígida, durinha, como se fosse engessada, como se fosse colada ali. Ela não pode se deformar como se fosse uma coisa de borracha, um elástico. Ela precisa estar rígida. É o caso, por exemplo, das pontes de concreto, dos viadutos. São estruturas que são pensadas para serem rígidas, para não serem flexíveis. Elas ficam ali, elas são firmes, e o que vier se abater contra elas, elas têm que resistir, e se elas não resistirem, há uma ruptura e elas desmoronam. Foi o que aconteceu no caso da antiga ponte em frente ao abrigo Irmã Catarina, que era uma ponte, eu tinha dito antes que era de concreto, me perdoem, não é de concreto, eu verifiquei, e a ponte antiga não era de concreto, era sim de estrutura metálica, porém, era uma estrutura metálica apoiada no solo do rio, mas eram os perfis metálicos bem finos, né? E ela era engastada. E justamente a questão de uma ponte ser engastada, às vezes pode ser um problema em um lugar que tem problemas de enchentes que vêm com uma força muito grande, como são as forças das enxurradas do rio Dona Eugênia. Então, a gente pensou na seguinte ideia: já que uma estrutura estática para uma ponte pode não funcionar, que tal uma estrutura dinâmica? O que vem a ser uma estrutura dinâmica? Deixa eu explicar para vocês, para ficar bem claro, né?
porque o objetivo aqui é a gente apresentar a proposta do projeto, eu quero que fique claro para todo mundo. Uma estrutura dinâmica é uma estrutura que ela lida com os movimentos, ela não luta contra os movimentos, por exemplo, da água, ou dos tufões, ou dos terremotos. Uma estrutura que trabalha em equilíbrio dinâmico, ela tem uma certa flexibilidade para poder lidar justamente com cargas de terremotos, tufões, forças que não são só a força da gravidade, forças que vêm de outras direções sem ser de cima para baixo. E no caso de uma ponte, uma estrutura dinâmica seria interessante, vocês não concordam? E foi aí que a gente foi fazer uma pesquisa e a gente pensou nesse tipo de ponte, uma ponte flutuante. Essas chamadas pontes flutuantes, eu acho que não é tanto novidade, né? Em alguns lugares, aqui no Rio de Janeiro, eu acho que existem docas assim. Lá para o lado do norte do Brasil, Manaus, esses lugares, as pessoas fazem passarelas assim, né? Pegam aquelas aqui em Nova Iguaçu, no Miguel Couto, onde eu moro, a gente chama de bombonas, né? Ou aqueles barris plásticos. E usa como flutuador, amarra, faz tipo uma jangada e usa isso como passarela. Em alguns lugares isso se faz, né? É um tipo de ponte também, flutuante. Essas pontes flutuantes, elas são sempre usadas em lugares onde não tem a possibilidade de você fincar uma estrutura de apoio no leito do corpo d'água, seja lago, rio, seja o que for, ou quando você tem um nível de água que varia muito, sobe muito, desce muito, tem uma variação de vários metros aí do nível. Então, esse tipo de ponte, ele seria ideal para um lugar que vai ter variação do nível d'água, vai ter inundação. A gente torce para que não, né, gente? Mas a gente está se preparando para caso isso aconteça. E aí, as pontes flutuantes, elas também têm os seus problemas. Em arquitetura e urbanismo e engenharia também, a gente estuda que toda solução estrutural, né, todo o material escolhido, toda a forma de construir escolhida, ela tem seus prós e seus contras. A ponte flutuante, ela tem a sustentação dela baseada no líquido em que ela está flutuando, porque ela boia, literalmente ela boia sobre a água. Ou seja, ela tem que estar sobre a água diretamente, ela não pode ficar apoiada, não tem altura entre essa linha da plataforma da ponte e a linha d'água. A plataforma da ponte já é boiando diretamente sobre a água. E isso, no caso do Rio Dona Eugênia, não seria interessante, porque a gente sabe que tem um desnível ali de altura daquele canal até chegar lá, né? Vocês confirmam isso para mim, pessoal que é morador? Não tem uma certa altura ali, porque é como se fosse a vala do rio, esse leito do rio, ele é fundo, não é isso? Vocês podem me interromper, responder, abrir o microfone, não tem problema. Gabriel, hoje agora não temos mais moradores. Aí você pode prosseguir. Ah, sim. Não, puxa vida, infelizmente. Então, a ideia é que essa questão da... Ainda tá, mas eu ainda assim prefiro que, enfim, eles fiquem à vontade, né? Enfim. O pessoal que quiser me interromper, fazer perguntas, à vontade. O problema das pontes flutuantes é a questão delas terem que ficar presas na linha d'água. Então, a gente não poderia fazer só uma ponte flutuante. A gente teria que fazer uma ponte que se comportasse como uma ponte comum, mas que flutuasse quando necessário. E aí, como a gente vai fazer isso? É aí que entra o nosso projeto, a nossa proposta. A gente se propôs a que essa ponte seja uma passarela, tipo Viga Virendell, com estrutura de Viga Virendell, e que ela se comporte como se fosse uma única viga, né? Pelo fato da gente estar propondo usar Viga Virendell, ela vai se comportar como se fosse uma grande viga e como se fosse uma balsa. Quando o nível do rio subir, a passarela vai boiar, e quando o nível do rio descer, a passarela vai assentar de volta sobre a encosta do rio, e você vai poder atravessar de lá para cá, de cá para lá, livremente. E qual é a solução que a gente pensou para isso? Vê se vocês conseguem acompanhar esses desenhinhos que eu fiz aqui, perdoem a qualidade gráfica, foi mal, mas é o que eu posso no momento. A questão de ser... A gente trabalhou várias possíveis soluções para fazer essa ponte boiar, e quando descer, ela não descer em outra posição, né? Porque a ponte,
quando vier a enchente, o nível da água subir e a ponte boiar, até aí tudo bem, ela flutua. Mas Meu amigo, que é o problema. Sim? meu amigo, a ponte, o ideal seria a ponte de concreto, cara. Que não adianta essas pontes de estrutura de ferro para acontecer vir uma chuva levar de novo. Todas as vezes que as de ferro que teve, que foi levada depois que fizeram a de concreto, as de concreto estão lá até hoje. Exato, porque era uma estrutura metálica que era engastada, presa. Aqui não seria uma estrutura presa, seria uma estrutura que vai boiar quando a água subir e depois, quando a água descer, ela vai descer de novo, como se fosse um barco, uma ponte-barco, como se fosse uma balsa para vocês atravessarem. Essa é a ideia. Mas o ideal, se até a prefeitura entrar nesse projeto, isso daí não sai tão caro fazer uma ponte, porque às vezes aqui no nosso país, a gente usando outras coisas, tu vai pagar mais do que fazer numa ponte que vai ter uma durabilidade. Sim, nós apresentamos uma proposta. É uma possível proposta de uma ponte que vai, assim, depois de feita, o investimento realmente vai ser, provavelmente, um pouquinho maior do que para fazer uma ponte de concreto. O valor também não é tão disparativamente grande, porque a gente sabe que o concreto também gasta, se for um concreto de qualidade para resistir à força dessa água aí. Mas eu não sei que tu viu uma reportagem que teve aí, que lá como é que se diz? Lá no Mercado São Sebastião, o prefeito ia gastar 5 milhões para fazer uma ponte só para pedestre, o outro ia gastar 3. O cara lá do tráfico foi lá, construiu uma ponte, 380 mil, que passa tanto pedestre como carro. Aí tu vê que o negócio não sai tão caro, é só ter a força de vontade de querer fazer, né? Que às vezes gasta tanto dinheiro com tantas coisas que não... Como é que se diz? Que não são prioridade. Que não são prioridade, de que ali, ó, para atravessar os moradores, ali deveria faltar umas 4 ou 5 pontes, né? Sim, é verdade. Como tu falou aí, ó, dentro do Rio, o Rio Dona Eugênia, lá atrás da prefeitura, até na subida da cachoeira, é 4 pontes para passagem de veículo. E mais uma, duas pontes, mais 2 pontes de concreto e mais 3 de ferro para atravessar. Sim, realmente, como a gente disse aqui na apresentação, é uma necessidade que a gente identificou e agora você, como morador, está confirmando para a gente, né? Que tem mesmo a necessidade de se fazer mais pontes, porque senão fica muito longe, não é? Isso daí mesmo. Fica muito longe, precisam ser feitas mais pontes, mais passarelas de pedestre, mais pontes para carro também, para poder ficar mais perto para atravessar, para não demorar tanto para ir de um lugar para o outro, não é mesmo? Gabriel, desculpa te interromper, desculpa, Sérgio, interromper, assim, só para a gente voltar à dinâmica, já que houve essa interrupção anterior, né? E também para sobrar tempo para a gente discutir um pouco melhor todas as propostas, eu gostaria de falar também que o Gabriel trouxe esse estudo como uma pesquisa, né? E até estava conversando com ele essa semana. Acho válido, enquanto técnica, a gente discutir opções, mas também a gente conversou sobre desenvolver um projeto de uma ponte mais tradicional, né, mais viável, com um custo mais, enfim, mais econômica, que a gente pudesse apresentar os 2 projetos. E o Gabriel tinha se comprometido de fazer os 2 estudos, né, tanto essa, porque aí nos reunimos com engenheiros lá da faculdade, né, e a gente fez, assim, um levantamento por fora para ver da viabilidade dessa ponte, e também uma ponte mais tradicional, como a prefeitura costuma fazer, tá? E, a princípio, entregar as propostas para vocês. Se ele não conseguiu fazer hoje, ele
do escritório modelo de fazer e entregar, tá bom? Tá bom. Legal. Um minuto, assim, para concluir, porque a gente já passou do tempo, tá bom? E aí a gente Beleza. vai nos outros grupos. Bom, a ideia é que fosse uma ponte à prova de enchente, porque quando a enchente vier, ela vai flutuar, e quando a enchente passar, não vai precisar reconstruir a ponte, porque ela vai descer exatamente no mesmo lugar, porque ela boia, é uma ponte flutuante. E aí a gente estudou, adotou algumas técnicas, a gente escolheu esse formato aqui de viga Virindel. Por que esse formato todo quadradão estranho aqui, que a gente chama de viga Virindel? Porque é um formato que deixa a ponte estável. Ela vai ficar forte, ela vai resistir às enxurradas, ela vai resistir a forças que venham de direções diferentes. E ela vai ser mais fácil de se apoiar nas margens dos rios com esse formato. E a solução que a gente encontrou para ela descer exatamente na mesma posição, que era uma das nossas dificuldades, foi colocar um tirante de metal com um pivô na ponte, que vai ser... A ponte é como se fosse uma grande viga, tá? É uma viga Virindel gigante que a gente vai atravessar por dentro e é isso, basicamente. E esse tirante vai fazer com que ela, vocês podem ver nesse desenho, no 1, tá, representa o nível normal da água. A água passando lá embaixo e a ponte apoiada. No 2, há uma situação de enchente e a ponte está boiando. Esse tirante não deixa a ponte ser levada pela correnteza. E quando essa água baixar, o tirante vai justamente empurrar ela para a mesma posição de volta. Não vai precisar refazer a ponte. Aqui eu fiz um modelo 3D explicando como vai funcionar isso, forte não ficar escorregadia e perigosa a ponte. Aqui são os materiais que a gente está estudando. Gabriel, desculpa, Não é tão... Gabriel, desculpa interromper, eu acho que não está passando. Ou está passando para você, gente? É só para mim que não está passando. Eu estou passando, eu estou num slide com tambores azuis e umas placas de madeira e vigas de metal. Ah, tá. Porque você falou em apresentar um 3D, para mim não apareceu o 3D, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui. Ah, agora sim, agora apareceu. É que eu estou tentando ser rápido para não... Os materiais é justamente um desafio por conta do preço. A gente escolheu o aço porque o aço ele tem a propriedade de conseguir resistir melhor do que o concreto. E vai ser uma ponte que, por mais que a enxurrada venha muito forte, ela não vai se partir, porque ela vai boiar. E o aço, ele não vai deteriorar na água como a madeira, e nem vai esfarelar como o concreto. Aqui são os desenhos técnicos da proposta da nossa ponte. Aqui é a perspectiva 3D aumentado aqui, né? Aqui eu fiz um... Se vocês quiserem, eu vou disponibilizar todo esse material para vocês. E aqui a questão do projeto dos quiosques, que a gente pensou em trabalhar com madeira de pinos, que é barata, fácil de conseguir, e madeira de palha reutilizada. A gente vai usar sarrafos de madeira de pinos para sustentar a cobertura do quiosque, para fazer uma cobertura nova, para proteger da chuva. E a gente pensou em colocar um quiosque com as paredes de tábua de madeira também, uma forma simples e barata, mas a gente pensou em colocar a cozinha para o quiosque direitinho, igual tinha antes, e um banheiro, que era uma coisa que não tinha, mas que a gente entende como é um quiosque que as pessoas vão para beber, para comer, para conversar, ficam um longo tempo, às vezes precisa ir no banheiro, é importante ter um banheiro perto. E aqui está um 3D só do volume desse quiosque. Seria uma cobertura com telhadinho 2 águas, apoiado pelas colunas de madeira. E essas daqui são algumas outras adições possíveis que, depois, se vocês tiverem mais tempo, para caso a gente encontre alguns problemas nesse quiosque. Por exemplo, as lonas para proteger da chuva que vem de vento, né? As placas PET seriam uma sugestão para reciclar garrafas PET para usar como decorativo mesmo. E uma pia com reservatório próprio, caso não tenha a possibilidade de conectar com o tubo d'água, né? Com a mangueira d'água da rua. Aí coloca a pia com reservatório próprio para a cozinha do quiosque. Aí é só encher o reservatório. Mas essa foi a nossa proposta. E a gente vai entregar um desenho de uma ponte comum de concreto, só que a gente ainda está finalizando o desenho técnico para entregar. A gente vai entregar até dia 20. Obrigado pela atenção de vocês.
Ok, Gabriel, obrigada. Show, muito bom. Gabriel é pesquisador também de iniciação científica, aí transparece, né, quando está aí buscando inovações. Obrigada. Então, 8º grupo, por favor. Tá aí? Depois do 8º, a gente volta lá para o 1º e para o 2º. Alguém abriu o microfone? Oi, boa noite. Eu estou escutando um eco, eu não sei o que seria. Estão conseguindo me ouvir? Sim, te ouvimos. Tá em eco. E você está falando alguma coisa? O seu microfone não está saindo som direito. Estão me ouvindo? Ana, tô ouvindo, o Luiz, eu tô vendo que ele tá falando, mas não dá para ouvir. Tá bem baixinho, né? Eu acho que o eco está sendo por causa dele. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Luiz, você vai apresentar? Sou eu que estou apresentando, Ana Paula. O Luiz está no seu grupo, Ana Paula? Sim, é desligado o microfone dele. Ok, é porque o microfone ligado do Luiz dá eco, tá bom? De repente ele tenta falar... Ligar o seu, Luiz, deixar um microfone só aberto e aí depois cada um vai fazendo a sua, né, as suas ponderações. O que vocês acham? Sim, então começamos. Nos 8 minutos eu levanto a mãozinha e você tem 2 minutos para concluir. Perfeito. Bom, boa noite a todos, né? A nossa apresentação é mais concisa, né? Mais direcionada mesmo desculpa, passou mais. Para o ponto de ônibus, né? Então, o nosso grupo é composto pelo Robenilson, pelo Luiz, pelo Lélio e por mim, né? Então, a gente não pode deixar de mencionar também a Geórgia, se eu não me engano, no primeiro encontro, onde a gente começou a fazer um brainstorm, né, de trazer ideias do que seria bacana, do que seria possível, e ela levantou, né, uma primeira ideia de um telhado verde com vegetação, tal, mas no início, né, a gente pensa nas questões de custos, de viabilidade, mas com o tempo a gente foi aprimorando, né, essa ideia até que ela chegasse a um consenso de ser algo feito para uma horta, né? Então a gente tem aqui o local onde todos sabem, a gente tem a parada inicial, que foi nos apresentada desde o início como um ponto, né, um pontapé inicial para iniciar o projeto, e a gente fez um estudo remoto, né, através do Google Earth, para ver o cálculo dessa calçada, né, então ela tem a largura de 2 metros, e o projeto que a gente está colocando aqui, ele pode ser alocado em qualquer local que tenha a calçada, né, com um mínimo de largura de 2 metros. Então, a gente traz a ideia para que ela seja replicável em qualquer local, né? Então, o ponto base de início é onde tem a Avenida Brasil com a Avenida Sergipe. Aqui a gente traz, a gente tinha apresentado, né, na semana anterior do feriado, uma ideia praticamente final, né, da nossa proposta, onde foi modificado essa triangulação, né, da base para o telhado, para o teto verde, né, mas a ideia é que ele tenha o abrigo, o piso tátil para acessibilidade, uma lixeira, um espaço, né, para cadeirante, banco para até 4 pessoas, proteção de chuva, conforto térmico, a iluminação natural, segurança e vigilância, né, onde a gente tem aqui incutido uma câmera nesse local aqui, com uma iluminação, o telhado horta, né, a ser definido o tipo de plantio, e o concreto pré-moldado para facilitar a instalação,
né? Então, aqui a gente traz algumas vistas para a gente ver a fluidez, né? O fluxo do lugar, mesmo pequeno, ele comportando pessoas. As vantagens é a durabilidade, né? A fácil instalação, a manutenção, o multiuso, né? E a inovação. Então, aqui a gente traz a aplicabilidade da proposta, né? Dando os passos principais para a instalação, né, desse telhado verde, onde a gente utilizaria os caminhos mais simples, né, na cobertura verde com uma estrutura seguindo ali uma lona, né, o que colocar de materiais mais simples, para que seja feita a impermeabilização, né? Os passos, aqui tem, na verdade, os passos a serem aplicados para a gente conseguir com que esse telhado verde, né, aqui a gente tem uma ilustração, possa proporcionar. Aqui a gente traz também a aplicabilidade, né, mostrando a facilidade de uma implementação com concreto pré-moldado, né, trazendo a resistência, a qualidade, o baixo custo, a organização, ganhando aí tempo, né, na execução e realmente sendo aplicável em qualquer local de necessidade para que essa parada seja colocada, trazendo, né, um conforto térmico, uma massa de vegetação. E aqui a gente tem uma vista geral, né, com as pessoas, o sistema de escadas subindo e um modelo replicável em calçadas com no mínimo de 2 metros de largura, né, e algumas condicionantes que a gente achou que seria adequado, como até mesmo um compromisso, né, da Associação de Moradores, elegendo um responsável para a manutenção e os cuidados, com um compromisso de zelar, de replantar, e que seja realmente escolhido, né, um plantio fácil, que não exija tanta manutenção, como a gente coloca aqui, né, algo que seja fácil, simples, mas que tenha uma utilidade alimentar ou medicinal. Aí vai um estudo um pouco mais aprofundado na necessidade, né, dos moradores. Pode ser temperos, a gente vai ver no mercado, um tempero custa muito caro, então, para que também possam ser utilizadas coisas gostosas, né, para o seu dia a dia. Não sei se alguém quer acrescentar algum comentário a mais. Eu não estou conseguindo ver a tela, estou com a tela aqui ampliada, então eu não consigo ver a tela do Meet. Vou ver se eu minimizando aparece. Quem está se manifestando. Aplausos. Bom, parabéns, Ana Paula, obrigada, parabéns ao grupo. Obrigada a vocês. Vamos então ao grupo 1, por favor. Professora, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. As meninas estão com um probleminha, uma está no carro, indo pegar a irmã, e a outra está terminando de botar a filha para dormir. Eu estou com um arquivo aqui, na verdade eu vou ter lá no grupo agora. Você conseguiria compartilhar? Eu estou tentando aqui, mas só vai a tela. Sim, vou baixar aqui. Não, janela. Eu acho que eu consigo aqui, peraí. Eu acho que foi, peraí, eu acho que dá sim. Desculpa, que eu sou meio enrolada nessa parte. Normal. São muitas plataformas hoje em dia. Eu estou com ele aberto aqui. Se você quiser, eu posso compartilhar. Porque eu estou com o Edge, estou com o Chrome, estou com um monte de troço aberto e não vai. Então, pode deixar que eu compartilhe. Tá bem. Então, o nosso grupo, eu, a Graciela
e a Ana Rosa, nós ficamos com a Andréa Rosa, nós ficamos com a Praça Brasil. Pode passar, professora. Aí somos nós, porque nós não ligamos a câmera, na verdade eu estou sem. Pode passar também. Aqui é um pouquinho, né, do que a gente trouxe sobre o objetivo, que seria a revitalização da praça, como já tinha sido falado antes. E essa praça ela fica ali à margem do Rio Dona Eugênia, nos limites da Avenida Brasil e São Paulo. E ela faz entrada, assim, acesso, né, para a entrada do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu pelo acesso da Coreia. Deixa eu passar. Aí foi um pouquinho da análise do local, mas assim, na verdade tem muita coisa para frente, pode ir passando. E aqui é um pouco das propostas, que seria uma área para eventos, um palco, um espaço com uma certa área coberta, um espaço multifuncional, que pudesse ser usado tanto para não só shows, né, mas para exposições e outros eventos, uma horta comunitária que pudesse unir os moradores em torno desse cuidado assim, com a praça, que é, né, dando possibilidade ao urbanismo tático, que traria mais conforto e segurança para o pedestre e para os usuários da própria praça, do entorno. Nós também propusemos alguns parklets e algum outro mobiliário para também trazer esse conforto, né, e esse outro uso para o pedestre, para o usuário da praça. E também visamos a preservação das margens do rio, né, um olhar voltado para a margem, a fim de que no futuro ela possa voltar a ter o vigor de antes. E isso tudo, a gente também pôs um ponto de sustentabilidade, né, nessa parte, e também da coleta seletiva. Acabou que, assim, eu já peço desculpas antes de chegar lá, porque a gente não conseguiu muito dar andamento do jeito que a gente queria na parte dos projetos, mas vai dar para entender, e a gente pretende finalizar algumas coisas, porque, na verdade, é também uma proposta muito extensa, né? Então, as melhorias das áreas de permanência, que já existem, da área de caminhadas, do espaço infantil, as áreas destinadas à locomoção, como bicicletário, faixas elevadas, e propusemos também formalizar as vagas que já existiam lá, e que não eram assim, tão oficializadas, com os tamanhos corretos, marcações e tudo mais. E também a colocação de sanitários públicos e aumentar as áreas permeáveis. E mantivemos a academia, que já existe, popular, a quadra poliesportiva e a vegetação existente toda, além de mais vegetação. Pode passar, professor. Essas são as referências, a gente já tinha falado, que é a La Peatonal, na Colômbia, e a dos Parklets, no concurso de Recife. Pode passar. Aqui foi mais a setorização, eles, numa reunião, não tinham muito interesse na área PET, então nós ampliamos o parquinho e propusemos 2 áreas de evento e permanência, né, unindo essas áreas, um pergolado com a horta comunitária e aqui a manutenção da quadra academia. E uma área para alimentação no anexo da praça. Aqui são as mesmas referências que a gente já tinha apresentado. Pode passar rapidinho. Aqui a materialidade, nós propusemos os pallets de reuso, pneus, concreto, mudas de espécies nativas, iluminação de LED, tintas e container, se fosse possível, mas a gente acabou não colocando isso no projeto, mas é uma opção, caso seja viável encontrar, assim, substituir algumas coisas por container. As construções lá da área de alimentação, inclusive. Pode passar, professor. Aqui foi uma visão mais geral, assim, do que a gente conseguiu fazer do geral.
setorizando. Aqui são as árvores já existentes, né? A marcação das faixas elevadas, e um recuo que não dá para ver muito bem nessa imagem, mas do ponto de ônibus. Pode passar, professora, por favor. Aqui é mais a parte da praça em si, onde dá para ver o parquinho, dá para ver a integração, né, das áreas de permanência e o pergolado com a horta. Não deu tempo de a gente integrar a horta nos projetos. Mas um banco, isso, aqui dá para ver melhor, um banco, pode passar, um banco tipo arquibancada, mas a gente vai propor eles todos feitos em pallet, porque dá para a comunidade substituir as peças, né? Os moradores podem substituir as peças de acordo com o desgaste, sem ficar sem imobiliário ou depender do poder público para isso. Pode passar. Essa é uma vista, né, uma perspectiva diante da horta, assim, você olhando da horta para o parquinho. Pode passar. E esse já é olhando da quadra, do rio para a quadra, assim. Pode passar. Aqui já é a parte lá do anexo, onde a gente propôs a praça de alimentação e a colocação de um parklet e de um mobiliário na beira do rio. Isso foi o que eu fiz, por isso também completo, gente, me desculpa. Estou arranhando meus passos no SketchUp. E nós propusemos no grupo do urbanismo tático, que nós formamos um grupo à parte, e selecionamos a paleta de cores de acordo com a bandeira de Mesquita e de acordo com o histórico de ocupação do município, que foi principalmente em razão da linha férrea, né, que possibilitou essa expansão. Então, nós resolvemos usar no urbanismo tático a questão dos trilhos do trem e preencher com as cores da bandeira, né, a paleta de cores que a gente até colocou lá no grupão. Aqui, pode ir passando, vai dar para ver algumas opções. Tudo modelado em pallet e metalon, assim. Pode passar. A gente propôs também a construção de um outro, né, quiosque, que aí pode ser de container, uma proteção para a porta, né, deles, para não ficar tão exposta e poder também trabalhar a questão do lixo e tal ali internamente. Porque era tudo vaga de estacionamento, então a gente propôs só a metade continuar sendo vaga, e organizadamente, que aí cabem 4 carros, sendo 2 faixas para PCD. Pode passar. Aí é um pouquinho do urbanismo tático, que não deu para terminar de fazer tudo, mas tem muita área com urbanismo tático em volta da praça, na verdade, e também a questão da faixa de pedestres elevada. E aqui tem um pouquinho do mobiliário da beira do rio, tornando mais atraente, assim, né, essa ocupação. Tem uma visão um pouco mais de cima, e acho que é isso, acho que já estou encerrando. É isso, gente. Obrigada. Não sei se meus colegas vão entrar. Muito bem, obrigada. Obrigada, Georgia. É isso, né? Essa vida de mãe, de filho. A gente tem que se virar nos 30, apresentar trabalho assim, na loucura. Bem, então, agora só faltou o grupo 2. Vamos nos encaminhando para o final. O grupo 2 está aí? Então, sim, professora. Então, partiu. Boa noite, pessoal. Deixa eu botar aqui para apresentar. Vocês estão vendo? Sim, estou vendo. Maximizado. Então tá, então vou começar. O nosso grupo é a Estação Juscelino, né? Presidente Juscelino.
E aí, como não é a gente não ficou só no espaço próximo da estação, né? Aqui tem a localização da estação, a estação aqui na Juscelino. Você quer falar, Claudinha, dessa parte? Sim, posso falar. Então, a gente ficou com a estação Juscelino, né? Ela fica ali, um bairro ali de Mesquita mesmo. E é a estação que dá acesso principal ao bairro da Coreia, ali, né? Principalmente ali pela rua do Colégio Castelo Branco. Então, essa avenida aqui do lado, ela é a avenida que, a estrada, né, que dá acesso aí ao bairro. Então, aqui temos a estação e temos as ruas assim, aí que adentram o bairro. Pode falar, Maria. Aí a gente fez um pequeno diagnóstico ali daquela região da estação, né? Então, a gente tem, na via que passa na frente da estação, a gente tem uma ligação, né, de Mesquita como um todo, uma conexão via pista até Nova Iguaçu, que seria essa linha azul aqui. A gente tem a própria linha do trem, que faz uma conexão com o resto, com vários outros municípios e bairros também. E em roxo, a gente tem as conexões para o município de Mesquita e para o bairro da Coreia. E em verde, a gente tem a conexão da Juscelino com um caminho que seria para o Parque Municipal de Nova Iguaçu, né, que tem esse acesso pelo bairro da Coreia. Então, são as conexões que a gente achou que seriam importantes para levar em consideração para o nosso projeto. A gente fez um rápido diagnóstico sobre os usos e atividades. Então, a gente tem o próprio uso da estação, né, e a conexão dos modais. Ali na frente, a gente tem também pontos de ônibus, acesso a pé, bicicleta, carros, né, que as pessoas vão até a estação para se locomover para outros municípios ou outros bairros. A gente tem uma área urbanizada a gente percebeu que esse calçadão paralelo à linha férrea, ela já passou por um processo de urbanização, é bem arborizado e é utilizado pela população, né? A gente também tem, do outro lado da pista, da rua, a gente tem uma área predominantemente residencial nesse trecho. A gente tem o uso para atividades físicas desse calçadão paralelo à supervia, com aparelhos de ginástica, pista de caminhada. Temos também uma parte já utilizada para uso artístico, que são os grafites, que são utilizados, que são feitos nos muros da supervia. E próximo ali da Juscelino, a gente tem a escola também, né? Tem atividade escolar. E a partir desse pequeno rápido diagnóstico, a gente fez uma análise SWOT, né? Então, como forças dessa região, a gente tem um fácil acesso, um transporte público de 2 modais, pelo menos, que são o trem e o ônibus. Todo o local está ao alcance dos olhos da vizinhança, porque a gente tem aquele paredão de uma grande área residencial, né? Está conectado com outros municípios, inserido em área residencial, conectado com diversos bairros e próximo ao Parque Municipal. Como fraqueza, a gente tem problemas de infraestrutura, não do calçadão em si, mas das áreas adjacentes, principalmente das calçadas e tal. Não conecta com o outro lado da supervia, ali do outro lado do bairro, naquela região que a gente está. O ruído dos transportes, e é uma área fácil de ocupar irregularmente, porque você pode ter atividades de comércio que podem começar a surgir ali, de repente, de acordo com o interesse. O Oportunidades é uma área já urbanizada, um espaço arborizado, pode servir de contemplação, de lazer, de arte, já é utilizado para artes, né? E pode ser mais. Educação ambiental, porque tem aquela proximidade com a escola e uma área que você pode fazer atividades na área verde. Alimentação comercial,
por ter um grande fluxo de pessoas em determinado horário, com a do rush, alimentação comunitária e ameaças. A gente tem áreas sem movimento à noite, porque não tem muito não tem, é só residencial e não tem um atrativo, assim, fora a linha do trem, que à noite não tem tanto movimento. Um trânsito intenso. Então, como a gente sugeriu intervenções projetuais na região aqui da estação, a gente tem em Lilás parques infantis, utilizando ali a área desse calçadão, um bicicletário e estação de bicicletas compartilhadas próximos ali à estação, para poder ser uma área de deixar você alimentar a estação com o uso da bicicleta e poder deixar a bicicleta antes de viajar e na hora de voltar, sem se preocupar. Quiosques no calçadão também, para alimentar esse público que vai todas as manhãs e volta à noite. Em vermelho, a gente tem a área que a gente fecharia para fazer uma área de feiras e eventos no final de semana. Em amarelo, esses pontinhos seriam os quiosques também. Acho que eu já falei isso. E em cinza, que seria uma área maior, mais ampla, seria a acessibilidade das calçadas do bairro, que seriam importantes pensar nisso. Claudinho, pode falar. Cláudia? Oi, gente, desculpa, eu estava falando e estava desligada. Então, ali na rua Porto Alegre, que é a rua do colégio, é a rua que a gente usou para conectar a ciclofaixa ao Parque Natural, que é um caminho que depois a Morena vai passar o trajeto. Então, a gente... Ali na calçada da estação já tem uma ciclofaixa na cor azul. Então, a gente vai pegar essa ciclofaixa já existente, vai ligar a esse caminho, a esse trajeto, até o Parque Natural. Então, aí é um desenho de como vai funcionar mais ou menos. Então, a gente trouxe acessibilidade para as calçadas e também trouxe esse desenho de como vai funcionar a ciclofaixa, né? Essa ampliação, no caso, que começa ali pelo Colégio Castelo Branco, na rua Porto Alegre. Desculpa, eu estava falando, fiz a mesma coisa que você. Aí a gente criou três trechos de ciclorotas, né? Primeiro ligando a Juscelino até a Avenida Brasil, que seria um trecho que pegaria a Avenida Sergipe, e depois da estação de Mesquita até a Avenida Brasil, e, por fim, uma rota maior pela Avenida Brasil, fazendo essa ligação até o Parque Nova Iguaçu. A gente não se aprofundou muito, eu acho importante falar, porque a criação de ciclofaixas, ciclorotas, você precisa analisar questões de velocidade dos carros, caixa de rua, até para poder decidir qual vai ser o modelo, se vai ser, não sei, se vai ser ciclofaixa bidirecional, unidirecional, se pode ser ciclofaixa, se precisa ser ciclovia. Então, isso a gente não conseguiu analisar por estar fazendo isso remotamente e tal. Acho que precisaria de um estudo mais profundo. Mas fica a proposta, assim, principalmente para o objetivo, acho que, dessas ciclorotas é fazer essa ligação com as estações para um local que seria o Parque Natural, assim, para pessoas até fora do bairro conseguirem acessar, assim, e criar até um polo turístico, assim, desse parque, que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Eu não sou eu sou do interior do Rio, e esse parque em especial eu nunca tinha ouvido falar, e eu vi as fotos, eu fiquei muito interessada em um dia visitar, assim. Além dessa, como a gente está propondo as ciclorotas mais para um turismo intermunicipal, assim, seria interessante também ter os bicicletários, mas eu acho que esse bicicletário seria muito mais para a população do bairro, para poder
alimentar a estação, né? E aí, como referência, a gente usou esse manual de bicicletários da Ascobike, de Mauá, que foi feito junto com o ITDP. E aí eu deixei aqui, tem o link, se vocês quiserem dar uma olhada e tal. E ele é bem simples, né? A gente fez para colocar ele no calçadão ali da Supervia. Então, ele teria 6 por 30. Aqui, nesse modelo aqui, cabem 275 bicicletas, mas dependendo da forma que a gente teve que fazer assim para caber ali naquele espaço, né? Então, ele tem uma parte de escritório, de administração, 2 banheiros, uma recepção que recebe o ciclista e também faz essa averiguação da saída. Então, é bem simples, assim, não tem muito mistério. E, lógico, se tivesse um espaço maior, daria para colocar, por exemplo, oficina. Nesse da Ascobike tem as oficinas internas e tal. Só que, como a gente está num espaço pequeno, a gente resolveu privilegiar um maior número de bicicletas, de unidades. Aqui seria a imagem dele, né, do 3D. Aí aqui dá para entender bem como ele teve que ser encaixado ali no canteiro mesmo, né? Agora, aqui são as imagens dos quiosques, né? A gente fez 2 modelos, modelos simples, mas esse em amarelo que você possa espalhar bastante, assim, que você não tenha muita problemática, assim, da construção também. E a gente também pensou em utilizar esses canteiros para parques infantis, atrelados também à questão da gente fechar as ruas nos finais de semana e virar uma grande área de lazer, ou uma área de feira, como a gente vai ver mais aqui na frente, tá vendo? Em paralelo, ter a feira num domingo, ou também no domingo não usar como feira, mas fechar a rua e você ter essa grande área de lazer aqui, fazendo o desvio do trânsito, logicamente, porque a gente tem um trânsito aqui. Locais de encontro também, não só de parquinhos, mas colocar esses mobiliários também espalhados nessa área verde, que pelas fotos parece muito agradável, mas lógico que eu não estou lá, tem a questão do ruído sonoro, do ruído e tal, até por causa do trem. E aqui mais uma imagem da feira, do bicicletário. E é isso, gente. Obrigada. Ok, obrigada. Obrigada, meninas. E é isso, já avançamos o nosso horário, portanto, vou fazer uma pergunta geral, assim, de comentários, dúvidas, né? Sérgio, você quer comentar, por favor? Esteja à vontade. Não? Meninos inscritos, vocês querem fazer algum comentário? Bem, então, eu vou encerrar esse nosso último encontro, no desejo também de vê-los em outras oportunidades. Foi um processo lindo, assim, né? Todos esses encontros, todas essas trocas, mensagens. A gente está muito feliz por todas as propostas apresentadas pelos amigos e amigas que ganhamos, porque foram muitas mensagens aí em off também. Estamos muito felizes com os resultados do projeto. Acho que tem tudo para avançar, né? Jorge, você quer falar alguma coisa? Pode falar, Samara também. Não, só agradecer mesmo a oportunidade de contato com todos, assim, e de estar participando. Não fiz, assim, tenho consciência de que poderia ter feito muito mais, mas o tempo também é curto. Mas se tiver continuidade e a gente puder ir desenvolvendo com mais calma, e puder participar, assim, eu já estou disposta. Ok.
Samara? Só agradecer a todos os inscritos, né, todos os nossos participantes queridos, vocês detonaram, gente, foi muito lindo, muito obrigada mesmo, colaboraram com uma etapa do nosso projeto que ficou maravilhoso agora, mais rico com o projeto de todos vocês, muito obrigada. É isto, espero encontrá-los e encontrá-las também em outras oportunidades. Eu vou encerrar a gravação aqui agora, uma boa noite. Boa noite, obrigada, gente. Foi muito legal, gostei muito de participar. Claudinha, fica um instantinho, por favor. Eu peço a todos que fiquem, só vamos aguardar encerrar a gravação. Lorraine, pode encerrar. É o delay.